A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Palavras de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E com essas palavras eu quero te acolher nessa sexta-feira em que nós celebramos a paixão de Cristo por nós. Jesus se entrega para ser o nosso Salvador. E nós celebramos em nome desse Jesus que se entrega. Ele que vem do Pai e está com o Espírito Santo. Amém. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver remido, o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, nos em vida e no futuro já podemos alcançar. Quero te convidar para nós entregarmos a Deus as nossas culpas. Misericordioso Deus, um dia especial para nos reconhecermos pessoas pecadoras. Reconhecemos sim que Jesus passou por todo esse sofrimento porque nós precisávamos desse sofrimento para sermos salvos. Mas sabemos que, apesar disso, nós precisamos sim entregar diante de Ti as nossas culpas. E nós confessamos, amado Deus, que nós temos errado no nosso dia a dia. Que nós não temos agido em amor com a Tua boa criação, não agimos em amor com as pessoas que Tu colocaste em nossa vida, não agimos em amor com a Tua comunidade de fé, não agimos em amor com o Teu plano de salvação para esse mundo. Perdoa-nos por esse desamor, pelas pessoas que nos magoamos e especialmente porque não reconhecemos todo o sacrifício que Cristo fez por nós. Nós confiamos nesse Teu perdão, pois sabemos que a Tua graça é maior que os nossos pecados e por isso nós clamamos pelo Teu perdão cantando. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem Teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por Ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a Ti. Amém, Senhor. Jesus Cristo disse: Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Com essas palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 34, eu anuncio o perdão dos teus e dos meus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A esse Deus que nos perdoa, rendemos o nosso louvor. Agradecemos-te, Jesus, por nós sofreste amarga cruz. Deus
sangue foste derramar, somente para nos salvar. Nós te rogamos, homem Deus, que pelos sofrimentos teus nos queira sempre consolar, na morte eterna nos salvar. Ó, faze-nos em ti confiar, jamais nos has de abandonar. Dá-nos certeza, ó Jesus, tu nos salvaste pela cruz. Oremos. Deus de paz, de amor, de misericórdia, Deus que se entrega para nos salvar. Nós nos achegamos em teus braços de amor, reconhecendo essa história tão bonita com a humanidade. Te agradecemos porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Te agradecemos porque assim nós podemos estar hoje aqui em confiança. E te pedimos, amado Deus, se conosco, que a tua palavra nos motive a contemplar o sofrimento de Cristo e reconhecer nesse sofrimento a nossa culpa. Rogamos que nós possamos refletir sobre como temos vivido e que, acima de tudo, saibamos buscar melhorar o nosso jeito de viver e te servir. Que tu possas caminhar conosco nesse dia de reflexão e manter em nós a esperança da ressurreição para a vida eterna. Colocamo-nos na tua presença, por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que contigo e o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Leitura do Evangelho de João, capítulo 19, versículos 16 a 30. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida, disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras, disse: estou com sede.
Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: "Está tudo completado." Então baixou a cabeça e morreu. Sexta-feira da Paixão. Um dia triste, um dia de meditação, de reflexão. Dia em que relembramos a morte de Jesus na cruz. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta tristeza sentimos na Sexta-feira Santa. Chega a dar um aperto no peito. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, veio até nós, mas nós não o recebemos. Ele foi rejeitado, zombaram dele. Ele sofreu e morreu pregado numa cruz. O texto nos relembra com frequência que tudo o que está acontecendo com Jesus é a consumação de antigas profecias. Mas por que tudo isso? Para refletir sobre alguns desses porquês, eu quero compartilhar com vocês a Confissão de Fé, escrita por um confirmando na Alemanha. Ele diz: o principal problema da história de Jesus, penso eu, é que por nós ele foi flagelado e pregado na cruz. Por nós morreu asfixiado devido à grande quantidade de sangue em seus pulmões. Resumidamente, de forma terrivelmente suja e cruel, ele foi assassinado. Tudo isso por mim? Para mim teria bastado se ele tivesse curado uns cegos, uns leprosos, e o resto da vida ter jogado PlayStation e de vez em quando pregado um pouco. Mas pensei comigo, poderia um Deus que tivesse pregado um pouquinho, jogado PlayStation e no mais tido uma vida linda, sem dificuldades, ser digno de crédito? Enquanto todos vão bem, com certeza sim. Mas como sabemos, a vida não é assim. E quando passamos por dificuldades e nos sentimos como num poço de lama, como é quando alguém com suspeita de câncer está deitado em um hospital e essa suspeita se confirma? Quando alguém amado morre de repente? Quando enfrentamos uma pandemia mundial? Quando para tudo já é tarde demais? Daí me vem um Deus com palavras bonitas e seus joguinhos de PlayStation que nem faz ideia do que é sofrer, nem o que significa se sentir miserável e sujo de lama. Por isso, eu prefiro o meu Deus e o seu Filho Jesus, que já esteve lá onde eu jamais quero ir, e já passou por aquilo que jamais quero passar, uma morte extremamente cruel. E acima de tudo, não permaneceu nessa morte miserável. Pelo contrário, ressuscita para a vida eterna junto de Deus Pai. É nesse Deus, tão humano e tão divino, que podemos crer e confiar. Querida comunidade, esses são alguns dos porquês da Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa vem nos ensinar a confiar os nossos problemas, frustrações, medos, dificuldades, sofrimentos, enfermidades, decepções, angústias, luto e morte. Há um Deus que realmente nos conhece e conhece as nossas dores. A nossa dor, as nossas decepções e sofrimentos não passam despercebidas a um Deus que conhece na própria carne o que é sofrer, o que é perder as forças, a esperança, o que é perder a vida ou perder alguém amado. Por isso, quando tudo lhe parecer triste e sem saída, e quando a esperança falhar, lembre-se que Deus sabe exatamente o que se passa contigo e jamais vai te abandonar. Lembre-se que esse Deus passou por um lugar onde ninguém de nós gostaria de passar,
mas que se ou quando passarmos por lá, podemos contar com Ele. A pessoa que melhor pode informar o caminho é aquela que já esteve lá, que conhece o local. Assim é com Cristo. Ele passou pela cruz, pelo sofrimento, pela morte. E com a ajuda de Deus superou até a morte. Quem melhor então para nos ajudar em nossos sofrimentos e dificuldades? Ele, que já esteve lá e que está lá conosco quando também nós sofremos. Lembre-se, a Sexta-feira Santa não tem a palavra final. A palavra final dessa trilogia pascal só vem no domingo da Páscoa, e ela é ressurreição, superação, perdão, renovação das forças e da esperança, mesmo quando tudo à nossa volta parece mostrar o contrário. Que possamos entregar as nossas dores, a nossa angústia, nossos medos e sofrimentos aos pés do crucificado. Que possamos nos lembrar que não existe Páscoa sem Sexta-feira Santa, assim como para toda Sexta-feira Santa sempre tem a Páscoa. Que Deus, em seu infinito amor, transforme a desesperança em esperança, o choro em alegria, a falta de ar em fôlego de vida renovada, a morte em vida. E assim, ao desfazer o mal, que toda a maldade seja superada e todo o pecado perdoado. Que a realidade da dor e o milagre da cruz nos ajudem a entender aquilo que Deus fez por nós e nos inspirem a viver e a fazer o nosso melhor em resposta a esse amor. Amém. Motivamos a todos a ofertarem com gratidão nesta Sexta-feira da Paixão. A oferta de hoje está destinada ao Fundo para a Promoção do Ecumenismo Mundial. Lembramos que a ISLB mantém convênios de parceria e relações de irmandade com diversas igrejas da América Latina, Alemanha, Estados Unidos e África.
Sua oferta de gratidão permitirá que estas parcerias continuem e que os projetos sejam apoiados e que mais pessoas conheçam e cheguem à fé em Jesus Cristo. Faça a sua oferta usando as nossas contas bancárias e também, se puderem, colaborem para podermos adquirir cestas básicas para pessoas e famílias carentes. Que Deus abençoe as dádivas e a todas as pessoas doadoras. Convidamos para a nossa oração de intercessão. Amado Deus, nós te somos gratos pelo amor que demonstraste a nós, por tudo que passaste na cruz por amor a nós, pelas cruzes que se erguem em meio a uma sociedade injusta, que possamos, como teus instrumentos, aliviá-las. Agradecemos que, em meio à pandemia, podemos nos unir a Ti em oração, mesmo que distantes uns dos outros, mas juntos a Ti. Pedimos para que continues nos acolhendo em Tua presença e nos mantenhas firmes na confissão da esperança. Pedimos para que despertes em nós a reciprocidade no amor e nas boas obras. Intercedemos para que a comunidade seja sal da terra e luz do mundo, comprometida com um caminho novo e vivo. Pedimos por perseverança pelos que lutam na linha de frente em favor da pessoa humana e de seus direitos. Pedimos por resistência e alegria para quem trabalha em hospitais e instituições de assistência. Pedimos pelos doentes enlutados, pelas pessoas que passam por dificuldades, as mais diversas, e que não são compreendidas e nem ajudadas. Recomendamos, enfim, todos a proteção e cuidado de Deus. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção
de Deus. Que a força de Deus esteja contigo, que a sabedoria de Deus te oriente, que a mão de Deus te conduza, que a luz de Deus ilumine o teu caminho, que a misericórdia de Deus te abençoe, te proteja e te guarde hoje e sempre. Amém. Vamos na paz do Senhor e que possamos servi-lo com alegria, desprendimento e doação. Abraços fraternos e até o domingo da Páscoa.